Boa noite. O Globo Repórter começa com uma pergunta para todos os brasileiros. Por que, afinal, estamos engordando tanto? Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela um mapa surpreendente. A capital mais jovem do Brasil é também a mais saudável. Mas qual o segredo de Palmas? Florianópolis tem o menor número de obesos do país. A receita que combina os prazeres da atividade física com uma dieta de poucas restrições está mudando o perfil da população. E o mais grave sinal de alerta: os índices de diabetes cresceram 62% em 10 anos. Mas há solução. Nossos repórteres encontram o homem que derrotou a doença genética correndo e ganhando medalhas. Para a maioria dos especialistas, seja onde for, o segredo da boa saúde está mesmo no prato e no estilo de vida de cada um de nós. De cima ela exibe uma silhueta de dar inveja. Explore essas curvas e você vai descobrir por que Florianópolis é uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. Quem vê Matheus enchendo o carrinho de frutas e verduras não imagina. Na verdade, sempre fui gordo, desde criança, desde muito pequeno. Mas no último ano, ele venceu uma prova daquelas. Pai gordinho, mãe, irmãos, sobrinhos, todo mundo? Até o cachorro. Matheus perdeu 43 quilos em 11 meses e ajudou Florianópolis a alcançar uma proeza e tanto. Estamos na capital, que concentra o menor número de obesos do Brasil. A largada para Matheus foi abandonar a rotina de comida e bebidas industrializadas. Este professor da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisou os efeitos do consumo excessivo de alimentos industrializados. O tipo de adoçante usado para realçar o sabor vira gordura. E a maior parte dela vai parar, sabe onde? Lá, direto na barriga. A pesquisa também revelou os efeitos de uma combinação bombástica. Comer mal e viver estressado engorda ainda mais. O estresse em si é uma situação que resulta na produção de hormônios que potencializam esses efeitos de uma dieta rica em açúcares, por exemplo. Essa gordura acumulada na barriga também pode aumentar a fome. Ela produz alguns sinais que ditam ao cérebro que ele eventualmente diminua a saciedade, que é o equivalente ao aumentar o apetite. Era assim com Matheus. Quanto mais ele comia, mais sentia vontade de comer. Foi aí que Ana entrou em cena. A mulher do Matheus descobriu o poder dos ingredientes de baixo e moderado índice glicêmico. São alimentos que ajudam a controlar a glicemia, o nível de açúcar no sangue. E o melhor de tudo: reduz a fome, principalmente pela questão da quantidade de fibras que tem nesses alimentos. Quer receita melhor? Mata a fome e ainda reduz por mais tempo a vontade de comer. Eu tento fazer algumas coisas saudáveis e gostosas. Matheus come com gosto. Sem perder o prazer, foi mais fácil manter o foco. Porque essa dieta não é tão restritiva. Esses regimes que a gente fazia mirabolantes, cheio de não posso, não pode, meu Deus, é pecado, onde já se viu. Isso faz com que a gente entre e queira sair. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, é uma mudança de estilo e é natural. Carboidrato, por exemplo, pode. Basta aprender a escolher. Arroz integral, macarrão integral, biscoitos integrais, bolos integrais. Também a gente tem leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, que também tem baixo índice glicêmico. Pesquisas feitas no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina mostraram resultados surpreendentes.
Das pessoas que consumiram uma dieta de baixo índice glicêmico, houve uma redução significativa de até 8 centímetros na região abdominal e também teve uma diminuição de peso em torno de 2 quilos em uma semana de dieta de baixo índice glicêmico. Olha só, passou desse número aqui de calça, 60, né? Gente, 60 pra isso aí, ó, 42. Vamos ver. Dava pra colocar 2 Matheus aqui dentro tranquilamente, hein? Algumas misturas parecem mágicas. A gente pode controlar a carga glicêmica da refeição introduzindo, por exemplo, alimentos proteicos como um queijo, um iogurte, um leite, uma carne, um frango. É o que a Ana faz quando prepara o escondidinho de batata baroa para o Matheus. Mistura carboidrato com proteína. Então, quando a gente mistura esses alimentos, a gente controla o açúcar no sangue. Consequentemente, a gente produz menos e acumula menos gordura no nosso corpo. Quanto mais verdes, mais baixo o índice glicêmico das frutas. Se você gosta de uma saladinha, procure manter a casca e acrescente uma dessas opções. A gente pode consumir junto uma granola, aveia, colocar algumas nozes, castanhas, que vão diminuir o índice glicêmico dessa salada de fruta, consequentemente diminuindo a velocidade com que esses alimentos são transformados em açúcar no corpo. Matheus até batizou a dieta que mudou a vida dele. Dieta da felicidade. Por quê? Porque dá pra comer um bocado de coisa que antes não podia. E mesmo assim o resultado vem. Tanto vem que Ana pegou carona. Ela perdeu 22 quilos desde que resolveu ajudar o marido a emagrecer. Nem parece o mesmo casal, né? Foram tantas mudanças. Principalmente a questão da disposição, da concentração. Eu acho que o fato da gente estar se sentindo mais leve, a gente se sente mais feliz também. Para cima e para baixo. Das 7 da manhã às 5 da tarde. Lá vai o Reginaldo, andando de um consultório a outro, caminhando e caminhando. Uma paradinha para o almoço e mais caminhada, mais visita a médicos. Esse é o trabalho de representante da indústria farmacêutica na Zona Sul do Rio. No fim do dia, Reginaldo andou 7 quilômetros e 880 metros. Hora de descansar, certo? Que nada. Ele troca de roupa, põe o uniforme de corrida e... Peraí, uniforme de corrida? Isso mesmo. Veja com seus próprios olhos. Reginaldo correndo no aterro do Flamengo. Assim ele mantém os 79 quilos no corpo de 1,81 m. Esta noite, Reginaldo correu 8 quilômetros. Total do dia, entre as caminhadas do trabalho e a corrida com os amigos, quase 16 quilômetros. E isso é apenas um aperitivo de começo de semana para ele. Correr para mim significa vencer os meus problemas, enfim, aquilo que eu passo, eu quero ser uma pessoa melhor, isso é vencer para mim, entendeu? É filosófico, Dinei. Corrida para o Reginaldo é mais que paixão, é luta pela vida. O corpo atlético do Reginaldo esconde uma doença perigosa, diabetes. O número de diabéticos no Brasil disparou. Cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos e o Rio de Janeiro é o campeão da doença. Mas é aqui no Maracanã, palco de campeões, que o Reginaldo ganha fôlego para disputar maratonas e conquistar vitórias. A maior de todas foi a guinada que ele deu na vida. 8 anos atrás, o Reginaldo era um outro homem, bem diferente do que vemos hoje. Ele era assim, obeso e sedentário. Pesava mais de 115 quilos. Era tão diferente que essa foto antiga confundiu a própria mãe do Reginaldo. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe. Quem é esse que está do teu lado? Ah, tá. Eu acho que é aquele ator, né? Vocês ouviram, né? Deus te abençoe. Quem é Dona esse? Marlene não reconheceu o próprio filho.
Dona Ai, acho que é Marlene. criadora. Não é isso, não. Aham. Porque eu tava sem óculos. Aham, estava sem óculos. Esse aí foi o auge. Lembra desse cara, mãe? Isso em Lembro. Esse foi o auge. Isso aqui foi no dia do meu aniversário. A filha Maria Eduarda mostra outra foto impressionante. Quem era esse? Meu pai. Meu pai. Com Bem, quem? eu e minha prima. O que é uma transformação, né? Então, quando os outros diziam pra mim, nossa, o Naldo tá gordo, aquilo me machucava, sabe? Aí falava que chegou o gordinho. Né? Pra mim aquilo era um bullying comigo. Reginaldo nem sabe ao certo quanto chegou a pesar, porque ele desistiu quando chegou a 115 quilos. Falei, chega, não me peso mais. Né? Era um terror se pesar? Era. Foi como eu disse, eu tinha... Não é problema de autoestima, mas eu não gostava de tirar foto, não gostava de ir no espelho. Tinha uma questão aí. A obesidade não era apenas uma questão de aparência, de estética. E aí, quando eu fui fazer uma entrevista, eu passei num processo seletivo. Eu fui trabalhar numa outra multinacional e eles pediram o exame de sangue normal, um procedimento normal, né? Só que não estava tudo normal. O exame revelou que Reginaldo tinha ficado diabético. E ele lembrou o sofrimento que a diabetes causou nas duas avós. Minha avó por parte de pai, a avó Judite, e a minha avó Aida, que é a minha avó por parte de mãe, que perdeu parte do pé, né? Hoje em dia eu sei, né, que é do pé diabético, né? Ela pisou num prego e a ferida não cicatrizava, a ferida foi se alastrando e foi cortando parte do pé, até o dia que a vovó faleceu muito nova, por complicações do diabetes. E que isso tudo veio na minha cabeça. Então eu tenho que reiniciar a minha vida. Esse reinício de vida, correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas, não foi nada fácil. É a primeira vez que eu fiz isso. Eu fiz aquela volta de 7,5 km e eu cheguei chorando. Porque eu tive muita dor. Doía tudo, Ednei. Doía tudo. Doía a perna, doía o cabelo, doía o braço, doía tudo. Mas eu falei, eu vou me manter firme. Com chuva, com sol, com que tempo que tivesse. Ia para a lagoa? Ia para a lagoa. E aí eu comecei a ter resultado. Comecei a diminuir 1 quilo, mais 1 quilinho, e aí foi seguindo. O apoio familiar significa o quê? Tudo. No movimento desse? Tudo. Eu digo o seguinte, se não fosse o apoio da minha esposa, eu acho que eu não ia conseguir. Não foi uma coisa que foi rápida, foi uma coisa que foi no decorrer de alguns anos, então foi uma perda gradativa. Por isso que ele consegue manter. Orientado por médicos e nutricionistas, Reginaldo mudou completamente a alimentação. Na mesa do lanche, só comidas leves. Tem pães, queijo branco, blanquê de peru e muitas frutas. Gente feliz tem mais disposição para se mexer. E morar em Floripa é um estímulo para manter o pique. A cidade inspira. É uma das campeãs em atividade física no Brasil. Pô, a cidade é tão bonita, né? Que dá vontade de acordar cedo, pedalar, caminhar, se mexer, né? Luan veio morar na ilha há 2 anos e meio. Olhando aqui o porta-malas do carro do Luan, fica difícil acreditar que quando ele morava em Macapá era sedentário. Agora sai de casa levando tudo isso, gente. Tem skate, tem raquete de tênis, aqui em cima uma prancha de surf, às vezes ele sai com bike, ou seja, fez uma mudança de vida radical. Ver tanta gente se mexendo ajudou e Luan entrou na onda. Só o fato de entrar na água, porque já vale o dia, já valeu toda a carga da semana, ficou tudo no mar. Entre prédios e asfalto, cresce a busca por qualidade de vida. Nessa horta, todo mundo mete a mão, tanto para plantar quanto para colher. A maioria das pessoas aqui mora nos prédios vizinhos e costuma trazer de casa o lixo orgânico para adubar a terra. De presente, leva verduras orgânicas fresquinhas. Esse também é um jeito de descobrir novos sabores.
ver a planta crescer, isso traz um vínculo, né? Uma vontade de experimentar. Rabanete eu já provei, também já provei, qual que é o mesmo nome disso? Couve. A agricultura urbana é uma ideia que está se espalhando por onde a gente nem imagina. Quem frequenta posto de saúde aqui em Florianópolis tem a chance de economizar dinheiro lá na feira. Achou estranho? Eu explico. É que aqui se usa todo e qualquer pedacinho de terra para plantar. Este espaço, por exemplo, não era usado para nada aqui nos fundos do posto de saúde. E olha só, se transformou numa bela horta. Tem verduras, legumes. Em alguns postos você encontra até frutas. Olha lá a dona Dileta colhendo um cacho de banana. Ah, a minha pequena adora. A filha acompanha a mãe nas aulas com as nutricionistas do posto de saúde. Aqui a comunidade aprende a tirar proveito de tudo que encontra na horta. Talos e folhas são os principais ingredientes desta torta deliciosa. 70% dos postos de saúde de Floripa já tem um cantinho reservado para uma horta comunitária. O que se planta aqui é um jeito de viver melhor. Para viver melhor é preciso, acima de tudo, força de vontade e disciplina. Reginaldo sabe muito bem disso. Ele controla o peso, a glicemia e a pressão. Nas paredes e estantes da casa, a recompensa de tanto esforço. Essa é a mais importante. Por quê? Porque essa foi a primeira. Quando a gente toma consciência de que a coisa tem que mudar. A mudança não para nunca. Lá vai Reginaldo em mais um desafio. Uma corrida de 75 quilômetros de Bertioga até Maresias. Foram 7 horas e 43 minutos. Reginaldo chegou em 26º lugar. E na Maratona da Saúde, Reginaldo é campeão absoluto. Qual o segredo de Palmas, a capital mais saudável do Brasil? E os espantosos efeitos de uma dieta radical, controlada grama a grama. É daqui a pouco. Contagem regressiva para a chegada de uma nova vida. Tá escutando o coraçãozinho do bebê? Cida e Maicon esperam pela Maria Vitória. Será a primeira menina. Eles já têm 3 filhos, fortes e cheios de saúde. Grandes e com energia para brincar. Ah, não! Enquanto os pais buscam a boa forma. Praticar atividade física é um dos hábitos da capital campeã em qualidade de vida. Um lugar onde as pessoas se alimentam bem e estão atentas ao coração e à balança. Essa cidade é Palmas, aqui no Tocantins. A capital mais jovem do país tem apenas 28 anos e cresce sendo exemplo de vida saudável. São quase 300 mil habitantes. Proporcionalmente, é a que tem menos hipertensos entre as capitais brasileiras. E também a que tem mais magros. Além disso, Palmas é a 3ª capital com menor índice de casos de diabetes e a 3ª que mais movimenta o corpo no tempo livre. Qual o segredo? Não é o sol escaldante na cidade, onde a temperatura chega aos 40 graus fácil. A diferença está na rotina e no prato de quem vive aqui. O consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, ainda é pequeno em relação a grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo. Então as pessoas elas têm o hábito mesmo de realizar suas refeições em casa, junto com a família. Colabore muito para a redução do excesso de peso. Primeiro, a pessoa tem um controle da quantidade de óleo que ela acrescenta na comida. Ela controla muito bem a quantidade também de sódio, que é o sal de cozinha. Bem, já está amanhecendo aqui em Palmas e a Cida está na cozinha, antes do café da manhã, preparando o almoço. O dia aqui vai ser corrido.
mas ela não quer abrir mão da qualidade de vida da família. A vantagem de almoçar em casa é porque assim, eu almoço junto com meus filhos e também eu tenho a oportunidade de preparar minha comida do jeito que eu gosto e mais saudável. Mas é preciso uma pitada de sacrifício, trocar a desculpa pela disciplina. Até o tempero é preparado na hora. A Cida gosta de variedade. O que você está preparando para o almoço de hoje? Arroz, feijão, peixe, a salada. É muito bom. Porque assim, a gente evita também, até o peixe a gente evita comer frito, mais é cozido, mais é assado. Cida faz o almoço e o café com a ajuda do marido. E assim que as crianças terminam de se arrumar para a escola, a mesa já está pronta para a primeira refeição do dia. Rosca, bolo, mamão, maçã, um biscoitinho. Café da manhã tomado, almoço praticamente pronto. Agora sim, hora de enfrentar mais um dia. Os filhos vão para a escola e o casal para o trabalho. Vão de carro. A Cida trabalha nesta papelaria e o Michael é gerente de supermercado. Chegou o peixe. Tá bem fresquinho, né? Outra vantagem de Palmas. Por causa dos rios da região, tem muita oferta de peixe por aqui. 11 da manhã vai começar o horário de almoço do Michael. Ele tem 2 horas para almoçar. E aquilo que o Michael fez mais cedo, vai fazer de novo, né? Pegar um por um. O trânsito ajuda. Os congestionamentos ainda não chegaram por aqui. Palmas é uma cidade planejada, com avenidas largas e muito verde. O traçado lembra Brasília. Tem colegas meus também que trabalham junto comigo que praticamente faz a mesma rota que eu faço. Bom, nós estamos chegando aqui na papelaria onde a Cida trabalha. É um momento que eu tenho não só para almoçar, mas também para ter aquele momento família. E às vezes, se der tempo, eu ensinar uma tarefa, de ter aquela conversa mesmo de pai, mãe e filhos. Em casa é só esquentar as panelas, preparar a salada e o suco natural. É um cardápio completo com vitaminas, minerais, fibras, proteínas, gordura boa. Enfim, o resultado é uma mesa colorida, com peixe presente pelo menos 2 vezes por semana. Tudo isso faz lembrar a famosa dieta dos países banhados pelo mar Mediterrâneo, que, segundo pesquisas, ajuda a evitar doenças do coração. Então, por que não dizer que esta é a dieta mediterrânea do Cerrado? E a impressão que eu tive é que as crianças comem de tudo. Come. E rápido. A família também não abre mão de comer feijão todos os dias. Mas esse é um hábito que está diminuindo no Brasil. O consumo caiu quase 7% em 5 anos. Diminuir o consumo de feijão não faz bem para a saúde. É o que mostrou uma pesquisa feita nesta unidade da Embrapa, em Goiânia, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. O estudo descobriu que o feijão tem substâncias que ajudam a diminuir os riscos de doenças do coração e inflamações. O alimento, que é rico em fibras, minerais e vitaminas, ganhou um motivo a mais para ficar no prato dos brasileiros. Nesses estudos, a gente verificou se o acúmulo de placas de gordura no coração, a questão inflamatória e também oxidativa seriam reduzidas pelo consumo. E a gente realmente obteve resultados promissores. Mas é a fama de vilão da balança. Ele não é o vilão, ao contrário. Ele é um ótimo alimento, benéfico à saúde, tem um bom valor nutricional. Melhor ainda se for consumido com arroz. Aí, os dois formam uma dupla perfeita, tipo dupla sertaneja mesmo, como faz a família de Palmas. A Cida está contente com os resultados. Você acha que essa comida tão saborosa faz bem também para Maria Vitória?
Faz toda a diferença. Tá tudo bem mesmo. Pressão arterial. 10 por 6, tá? Taxa de açúcar. Tá ótimo, tá 83. E na balança? A Cida está controlando bem o peso durante a gravidez. Mas o Maicon tá com sobrepeso. E para melhorar isso, o que é que tem que fazer? Mais atividade física, regularmente, não adianta fazer uma vez na semana ou duas. 45 minutos, 1 hora. E aí que está o problema. Com a vida corrida, eles só caminham nos fins de semana. Vocês gostariam de praticar atividade física mais vezes por semana? Sim, eu gostaria mais. Se tivesse mais tempo, com certeza a gente faria mais vezes, porque quanto mais a gente faz, melhor para a saúde. A saúde está mesmo no prato. Um estudo inédito comprova que comer menos pode trazer benefícios poderosos para o organismo. A alimentação, para mim, é remédio. A alimentação pode ser uma medicação, pode substituir uma medicação. E é isso que nós estamos vendo aqui nos nossos pacientes. A dieta com restrição calórica é a principal receita da pesquisa com pacientes diabéticos feita pelo Hospital da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 9 voluntários foram selecionados e passam 27 dias internados, monitorados e comendo menos. Quando chegaram ao hospital, as queixas das pacientes eram muitas. Mal-estar, descontrole total. Da pressão, diabetes, misturou tudo junto, os dois. Muitas dores nas pernas, joelho, pés, de não poder andar. Umas dores que pareciam cãibras, né? Elas passaram por uma avaliação completa. Esse aparelho, que lembra uma roupa espacial, mede o gasto calórico de cada pessoa. Ele mede a ventilação da pessoa, com esse volume de oxigênio e de gás carbônico que nós medimos pela ventilação, nós conseguimos medir quanto de carboidrato e quanto de gordura essa paciente queima. Com todos os dados, os médicos fazem uma conta personalizada. No começo da pesquisa, os médicos calculam qual a quantidade mínima necessária para o organismo de cada um dos pacientes funcionar direitinho. A dona Irene, por exemplo, ela precisa de 1.600 calorias por dia. Eles pegam 25% disso, que dá 400, e aí ela só pode ter 1.200 calorias por dia. É pouco. Fica um limiar de segurança entre a restrição calórica e a desnutrição. O objetivo nosso é ativar o metabolismo energético, mas não chegar ao estado de desnutrição do organismo. É bom lembrar que a medicação de cada um foi mantida e também que a dieta foi preparada por médicos e nutricionistas. Ingerir menos calorias que o necessário requer cuidados. Por isso elas ficam no hospital, para ter apoio enquanto aprendem a comer menos. Mas agora, para a reportagem, porque é meio-dia e num quarto de pacientes que estão fazendo restrição alimentar, essa é a hora mais feliz. E nós vamos descobrir juntos o que tem de almoço. Atenção! É pouquinho, mas eu gosto. O que tem aí? Hoje veio um bife, né? Feijão, arroz, repolho refogado. Uma saladinha, vamos ver. E a quantidade? Pouquinho, mas já sabemos que agora é o suficiente. E o importante é que a gente gosta, né? O sabor é muito bom. A senhora costumava comer mais que isso? Mais que isso. O problema também eram os intervalos, né? Um chocolatinho, uma bolachinha, um doce, né? A dona Vânia garante que não passa fome durante o tratamento. Cada 3 horas é a hora que a gente vai começar a sentir a fome. Então, antes de sentir a fome, já está chegando mais. Sempre pouquinho? Sempre pouquinho. Eu costumo dizer que a gente não é treinado a sair da mesa com um pouco de fome. A gente é treinado, desde pequeno, a sair da mesa satisfeito, né? E, na verdade, o que a gente está querendo ensinar para os pacientes é que eles saem da mesa com um pouquinho de fome. Depois de 3 semanas, os resultados são impressionantes. Dona Vânia, tudo bem? Tudo bom. Estou observando que teve uma redução da sua glicemia. E já está com 140. Para quem começou com acima de 350 de glicemia, na 3ª semana a gente já conseguiu baixar
para 140. Aqui, eu estou super feliz, porque eu estava esperando tanto esse resultado de hoje, né? Ótimo. Que bom, agora foi mais um pouco. Parabéns, dona Vânia. Obrigada. As taxas da dona Irene também melhoraram. Ela estava com uma glicemia de 208. A glicemia dela já baixou e está 113. Quanto à medicação, nós acreditamos que se ela seguir corretamente, com certeza ela conseguiria tirar a maioria desses medicamentos, principalmente relacionados à glicemia. Quando voltarem para casa, elas vão poder comer um pouquinho mais com a retomada das atividades físicas. A senhora precisava comer tudo que a senhora comia antes? Não, não precisa. Por que a gente come então? É boa pergunta, né? E a dor de cabeça? Sumiu. Sumiu mesmo. Ah, se eu soubesse antes, né? Porque são as comidas do dia a dia, quantidades menores, né? E muito fácil de fazer. Quando o perigo é o colesterol, Nani se libertou desse medo com alegria e muito ritmo. E as marmitas da economia promovem redução de custos e de peso. Voltamos já já. Ritmo frenético, contagiante. A animação aqui não tem limite de idade. E se o lema é requebrar, ninguém obedece com mais dedicação que a Nani. Paulistana, 39 anos, ela vem caminhando de Campo Limpo, na zona sul da capital, até a vizinha em Budas Artes, todo sábado de manhã. Sabe por quê? É divertido. É muito divertido. Você nem lembra de que você está aqui pela saúde. É pura diversão. Isso mesmo, diversão e saúde. O clima é de festa num exercício aeróbico de grande intensidade. Quantas calorias é possível queimar numa aula dessa? Até 1.000 calorias numa aula. Nani, com certeza, ela vai pelo menos umas 900 calorias sempre. A Nani, ela já se joga, ela dança com muita graciosidade. Graciosidade e um tanto de contorcionismo. 2 vezes por semana, na aula de Pilates, outra atividade física da Nani. Ao mesmo tempo que ela está alongando, ela faz fortalecimento da musculatura. Tanta atividade como faz a Nani aqui em São Paulo é exceção. Na pesquisa do Ministério da Saúde, São Paulo aparece em último lugar em atividades físicas entre todas as capitais do país. Só cerca de 3 em cada 10 pessoas se exercitam no tempo livre. Nas horas vagas, o que faz a Nani? Ela caminha diariamente e faz um bocado de atividade física no trabalho como empregada doméstica. Quando a dona de casa está viajando, é a Hannah que dá as boas-vindas. Você quer um colo? Você quer um colo? É, vamos, vem. Na conversa descontraída com a gente, a Nani revela: ela começou a cuidar da saúde por causa de uma tragédia na família. Do que morreu sua irmã? Ela infartou. Ela teve um infarto fulminante. Você corre esse risco? Eu acredito que sim, né? Você fala com uma calma? Acredito que sim, né? Eu acredito, porque ela era muito mais saudável que eu, de rotina, de alimentação, de cuidados. Ela era bem mais cuidadosa que eu. Foi um grande alerta, porque pra mim, eu só tava gordinha. Não tinha risco a minha saúde estar acima do peso, porque toda a vida eu estive acima do peso. A morte dela deu uma sacudida. A sacudida foi tão grande que Nani procurou ajuda médica. Começou mudando radicalmente a alimentação. Cortou carboidratos, aumentou a quantidade de legumes, passou a comer muito peixe. No trabalho, ela arranja tempo para preparar. Em casa, a família acompanha e incentiva a dieta. Júlio César põe a mesa, Priscila prepara as panquecas de farinha integral. O almoço é leve, com salada e peito de peru. Na hora de Nani voltar aos médicos para saber o resultado da dieta e exercícios, a gente foi com ela. Um ano atrás,
A Nani se pesou nessa mesma balança e estava com 110 quilos. Desta vez, chegou a 101,900. E ela tem ambições de descer até 80 quilos. Boa ambição. Essa é a meta. Além de perder peso, Nani se sente renovada. Hoje eu tenho mais flexibilidade, eu canso menos, eu consigo andar muito mais com facilidade, antes eu não conseguia. Um pouquinho que eu andava eu já estava cansada. Coração, tudo bem? Tudo bem. As taxas de sangue melhoraram. Só o colesterol ficou um pouco acima do desejado. O colesterol total deu 218, o limite dele é 200. O culpado do aumento tem nome. Aliás, a culpada. Batata frita. Batata frita para você é um pecado. É um pecado. É uma coisa que eu não consigo resistir. A batata frita. Se eu pudesse viver só de batata, eu viveria só de batata. Você não precisa restringir um determinado alimento, mas que também não venha de causar um problema de saúde, tá? Ou seja, equilíbrio é a palavra-chave. Este é um daqueles momentos difíceis para quem está de dieta ou tem restrições alimentares. Escolher o que comer e, mais importante, qual quantidade de comer. Primeira coisa, o mais importante agora é você perceber, conversa com o seu próprio corpo e percebe qual é a sua fome nesse momento. Então, você vai passar por todos os alimentos que estão disponíveis aqui e olhando o que te interessa mais, o que você tem vontade. Outra dica importante, a proporção de cada alimento no prato. O ideal, então, é que os legumes e verduras façam parte, assim, de mais ou menos metade do seu prato. Então, metade do que você vai comer. Na hora dos pratos quentes, Nani escolhe uma pequena porção de lasanha. Esse prato é um prato adequado, está balanceado. Só que assim, a gente tem que conversar que a lasanha a gente não vai comer com uma frequência muito grande hoje. A alimentação ela tem que ser prazerosa. Só tem que ser com equilíbrio, com moderação, sempre visando a nossa saúde, né, também. E não tem essa de alimento proibido. O importante é a gente prestar sempre atenção na quantidade e na frequência que a gente come esses alimentos. No trabalho, Nani põe em prática o que aprendeu. Do forno sai um peixe coberto com cenoura e abobrinha. Ela coloca um pouco de arroz e mandioquinha. Lição feita com louvor. Com pratos saudáveis como este, em 2 meses, o colesterol total baixou de 218 para 159. Está pronto um prato colorido e equilibrado. Eu gosto de pratos bonitos. Dá uma alegria você olhar e sentar para comer um prato bonito. Nani raramente come na rua. Mas e quem come? Como faz diante de tantas tentações? A resposta está aqui, nas marmitas. A gente consegue limitar aí o uso de sódio, uma série de questões aí que a gente consegue ter um controle, né? Também a questão econômica. Marmita é uma boa solução, mas exige alguns cuidados. Primeiro, pensar na porção. Quando a gente coloca numa vasilha, num outro pote que não é o seu prato, você às vezes perde um pouco dessa noção da quantidade. Ellen sabe controlar as porções. Isso me fez com que perdesse peso. Quanto? Quase 7 quilos em 3 meses. Na marmita vai uma comida saudável para comer no trabalho no dia seguinte. Eu comendo na rua, na verdade, eu tinha muita tentação. Batata frita, tudo aquilo que todo mundo gosta e não faz tão bem. Casada, mãe de 2 crianças, um menino de 4, a menina de 5, Ellen tem de ser prática na hora de preparar refeições diferentes para 4 pessoas. Cenoura, aipim, aí eu já deixo as porçõezinhas congeladas. Aí quando eu chego é mais rápido, porque é muito corrido. Junto com o jantar da família, Ellen aproveita e já faz o almoço do dia seguinte. Na empresa onde trabalha como analista de seguros, Ellen tem onde guardar e esquentar a comida. E um refeitório para comer sem correria. Vários colegas também estão fazendo como a Ellen. Reduziu bastante meus custos. Então, é ou não é uma boa receita?
E se você quiser rever todas estas receitas de vida saudável, acesse o Globoplay. E fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Boa noite e até a próxima sexta.